Estamos de volta para concluir o estudo, né? Jair, todos bem-vindos. Maria Cândida, Clinton. Clinton voltou. Vamos chamar o nosso irmão. Clinton. Cadê Clinton? Clinton. Não foi o meu não, né? Foi não, foi o tempo da live que encerrou, mas a gente volta para concluir, tá? Exato. Então Assim, sejam todos bem-vindos aí. Aí eu tentando. estava lendo o seguinte aqui. Ele disse o seguinte: quando se retira, o corpo morre. Agora, se em vez de uma mesa esculpirmos uma estátua de madeira e sobre ela atuarmos sobre a mesa, teremos uma estátua que se moverá, que baterá, que responderá com os seus movimentos e pancadas. Teremos, em suma, uma estátua animada momentaneamente de uma vida artificial. Em lugar de mesas falantes, ter-se-iam estátuas falantes. Quanta luz esta teoria não projeta sobre uma imensidade de fenômenos até agora sem solução. Verdade. Quantas alegorias e efeitos misteriosos ela não explica. Não é verdade? É verdade. É Então, verdade. coisas que a gente via como místico, como misterioso, como alegoria, e agora essa teoria, né? Seja bem-vindo, Austin, de volta. Diga aí se eu respondi tua pergunta, se era aquilo mesmo. É Quer verdade. falar, Clínio? Pode Não, só, falar. não. Só mais uma vez as excelentes explicações, ressaltar as excelentes explicações, porque na verdade a linguagem das obras, para quem inicialmente está lendo e quem tiver curiosidade, eu recomendo sempre que leiam uma segunda vez. Por exemplo, o Livro dos Espíritos, Isso. muitas coisas para entender eu li na segunda vez. Li o livro, depois li uma segunda vez. E não se, quando forem estudar, não se envergonhem, por exemplo, de pesquisar palavras na internet, saberem seus significados, porque é muito importante. E, assim, caso se interessem pela doutrina, procurem onde tenham centros. Internet hoje tem muita disposição. E, no mais, se aproxime de professores como meu amigo Eugênio, entre tantos outros. Não, sou aprendiz também. Olha, Não, eu quando comecei a estudar ciência espírita, eu quando comecei, eu só lia as obras básicas, estudando as obras básicas com Aurélio de lado. Porque primeiro eu traduzia tudo, todas aquelas palavras que eu desconhecia e depois eu ia colocá-las no contexto para me poder exato, entender exato. e revia várias vezes, porque a linguagem realmente é muito elevada, né? Muita, A muito, linguagem da codificação. é verdade. Mas não, às vezes a gente tem pessoas no movimento espírita que diz assim: os espíritos deviam falar de forma mais simples para se fazer entender. E eu costumo dizer assim: não é os espíritos que têm que baixar a linguagem, somos nós que temos que estudar e tentar chegar ao entendimento deles, Exato, né? exatamente, exatamente, é O isso. nosso vocabulário é que é pobre, É verdade. Verdade. Do livro dos médios, vamos encerrar hoje, é? hein? O livro dos médios, aí vamos encerrar o tema. Vamos encerrar ele. Aí a gente pode fazer o nosso lá. Vai demorar, mas a gente volta, porque realmente, por isso que a gente separou o nosso lado do livro dos médios, que o tempo realmente é muito pouco, né? Muito pequeno. Então, na questão 78 ele continua dizendo assim: os incrédulos ainda objetam que o fenômeno da suspensão das mesas sem ponto de apoio é impossível, por ser contrário à lei da gravitação. Responder-lhes-emos que, em primeiro lugar, a negativa não constitui uma prova.
Só você negar. Em segundo lugar, que sendo real o fato, pouco importa contrarie ele todas as leis conhecidas, circunstância que só provaria uma coisa, que ele decorre de uma lei desconhecida, e os negadores não podem alimentar a pretensão de conhecerem todas as leis da natureza. Né? Então, o orgulhoso homem de Tá, ciência, ele acha tá. sabedor de tudo, né? Então, Não, ele acha que por ele conhecer aquelas leis até ali, ele acha que já conhece tudo. exato, exato. É uma mensagem de alerta para o exercício da humildade, né? Isso. Pode falar. E é isso, assim, a resposta vem para como é nas obras da doutrina espírita, são educadas, são mensagens reflexivas que, por exemplo, mesmo quando vem trazer respostas que desagradem, acabam passando mensagens e não apenas reprovando quem também reprova. A doutrina espírita, o interessante é que ela aceita quem lhe reprova, mesmo assim, e permite isso de forma educada. Eu estou trazendo palavras aqui que sejam mais entendíveis, Eugênio. Eu diria até que ela, a doutrina espírita, ela deseja que você o reprove, porque fazendo os questionamentos é que Isso, surge o entendimento, é porque verdade. ela, diferente das demais religiões convencionais, que traz aquilo pronto e entrega para você uma fé cega e faz você aceitar sem raciocinar, né? Sem refletir. E a doutrina Kardec, espírita deve estar embasada na reflexão, Kardec foi para assim. haver entendimento. Kardec foi com dúvida, né? Isso. Muito Pode bem, continuar? pode continuar. Acabamos de explicar uma dessas leis, mas isso não é razão para que eles a aceitem. Precisamente porque ela nos é revelada por espíritos que despiram a veste terrena, que é o corpo físico, em vez de o ser por espíritos que ainda trazem essa veste e têm assento na academia. De modo que, se o espírito de Arago, vivo na terra, houvesse enunciado essa lei, eles a teriam admitido de olhos fechados. Mas desde que vem do espírito de Arago, morto, é uma utopia. Por que isto? Porque acreditam que, tendo Arago morrido, tudo o que nele havia também morreu. Não temos a presunção de os dissuadir. Entretanto, como tal objeção pode causar embaraço a algumas pessoas, tentaremos dar-lhes resposta, colocando-nos no ponto de vista em que eles se colocam, isto é, abstraindo por instante da teoria da animação factícia. É, é interessante demais essa reflexão e explicação. Por exemplo, só acreditaria se estivesse vivo, mas como é que você prova que ele morreu? Né? Como é que você prova que ele morreu? Né? Com onde? Como é que você prova que não tem mais comunicação? É isso que essa mensagem final acaba colocando. Isso. Muito interessante, né? E mais? O Clara, ele diz, quando se produz o vácuo na campânula, aquela campânula, se produz o vácuo na campânula da máquina pneumática, essa campânula adere com força tal ao seu suporte que impossível se torna suspendê-la, devido ao peso da coluna de ar que sobre ela faz pressão. Deixe-se entrar o ar e a campânula pode ser levantada com a maior facilidade, porque o ar que lhe fica por baixo contrabalança o ar que, pela parte exterior, a comprime. Contudo, se ninguém lhe tocar, ela permanecerá assente no suporte,
por efeito da lei da gravidade. Agora, comprima-se-lhe o ar no interior, dê-se-lhe densidade maior que a do que está por fora, e a campânula se erguerá, apesar da gravidade. Se a corrente de ar for violenta e rápida, a mesma campânula se manterá suspensa no espaço, sem nenhum ponto visível de apoio, à guisa desses bonecos que se fazem rodopiar em cima de um repuxo d'água. Por que então o fluido universal, que é o elemento de toda a natureza, acumulado em torno da mesa, não poderia ter a propriedade de lhe diminuir ou aumentar o peso específico relativo, como faz o gás hidrogênio, com os balões, sem que para isso seja necessária a derrogação da lei da gravidade? Conheceis, porventura, todas as propriedades e todo o poder desse fluido? Não, pois então não negueis a realidade de um fato apenas por não poderdes explicar. Não poderdes explicar. Isso me lembra demais meus alunos no curso superior de Ciências Biológicas, que eu dava uma disciplina de física, era uma disciplina que é biofísica, para o curso de biologia. E em biofísica a gente ia estudar a parte hidráulica. E era interessante, porque você ia falar sobre as máquinas hidráulicas, a campânula, a questão dos elevadores hidráulicos, que você, como é que uma gota de um fluido tem o poder ali de levantar um automóvel. Exato. Um elevador hidráulico. Que ali é uma gotinha de um fluido. Né? E o aluno acha que aquilo ali é impossível quando você chega. E da mesma forma que no curso de optometria, que eu ensinava também uma disciplina chamada ótica geométrica, onde a gente era física, só que essa física para a ótica lá é chamada de ótica geométrica. E a gente ia mostrar para eles que, na verdade, a visão não existe. Quando eu chegava na aula deles, a primeira aula que eu dizia, vocês estão vendo essa caneta? Aí eles diziam, você está vendo essa caneta? Ele dizia, estou. Aí eu dizia, você não está vendo a caneta. Aí ele ficava revoltado. Não, eu estou vendo a caneta. Você não está vendo a caneta. Você está vendo isso? Aí cada um dizia que estava. E para depois eu ir provar que a gente não vê o objeto. A gente vê a imagem do objeto refletida na retina, numa região da retina chamada de fóvea. Né? Fóvea é uma região dos vasos sanguíneos na retina, que reflete e funciona igual um anteparo de um projetor, aquela tela do projetor, que vai projetar a imagem, que a imagem, quem formou a imagem foi a luz, que passou numa lente convergente do olho da gente, do globo ocular, chamado cristalino. E depois eles passavam, quando começavam a estudar as leis, eles ficavam feito criança, rindo, porque uma coisa que, a princípio, eles diziam, não, isso é impossível, professor. Isso daí o senhor está falando besteira, né? Aí depois ele vai lá, mas não é que é verdade mesmo, né? Então, da mesma forma lá, quando você vai estudar física também, tem muitas leis na física que você fica maravilhado com os fenômenos que ocorrem a partir daquelas leis. Mas antes de você conhecer, quando você vê o fenômeno, você fica maravilhado com o fenômeno. Verdade. E A ciência sempre prova, né, Eugênio? Pois é. Impressionante. 80. Voltemos à teoria do movimento da mesa. Se pelo meio indicado o espírito pode suspender uma mesa, também pode suspender qualquer outra coisa. Uma poltrona, por exemplo. Se pode levantar uma poltrona, também pode, tendo força suficiente, levantá-la com uma pessoa sentada nela. Essa força suficiente que ele está falando é uma força da potência fluídica. Né? Isso. Levantar uma pessoa sentada ali.
Aí está a explicação do fenômeno que o senhor Home produziu inúmeras vezes consigo mesmo e com outras pessoas lá em Paris. Repetiu durante uma viagem a Londres e para provar que os espectadores não eram joguetes de uma ilusão de ótica, fez no forro, enquanto suspenso, uma marca a lápis e que muitas pessoas lhe passassem por baixo. Sabe-se que o Sr. Home é um poderoso médio de efeitos físicos. Naquele caso, era ao mesmo tempo a causa eficiente e o objeto. Pois é, provando, é a prova prática aí daquele começo da história da provação que a doutrina espírita precisou passar muito, né? Ainda voltando ao item 79, que também esse 80 é uma continuação da explicação, fica muito bem claro, por exemplo, nessa parte onde ele ressalta, por exemplo, que as pessoas não entendem porque a lei da gravidade permite que algo tem massa, que é físico, como um balão, que só porque coloca hidrogênio dentro, ele consegue não obedecer à lei da gravidade e subir, né? Que é a lei que, eu acho que é a lei mais severa de todos que nós temos na Terra materialmente, a lei da gravidade, que tudo permanece no chão, tudo obedece a ela. E o hidrogênio, com o balão que é de massa, consegue subir. E não se explica, por exemplo. E aí, por que aquilo naturalmente acontece? Se não se explica isso que está a nossos olhos, imagine a lei, por exemplo, que faz as mesas girarem ou reproduzirem, né? E julgar isso é, infelizmente, ignorância. Não ignorância no sentido bruto da palavra. Ignorância de desconhecimento. Isso. Olha aí as palavras de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Muito usado hoje em dia, né, por sinal. Olha, e eu estava rindo aqui, Clinton, porque eu baixei o olho aqui para o notebook e vi Glícia, nossa irmã Glícia lá do Madre Teresa. Ela disse assim, agora vocês aprofundaram mesmo. Um abraço para a Glícia, um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, que questionem aí. Vandevaldo Araújo, ele faz uma pergunta aí. Ele fez uma pergunta, ele perguntou, eu acho que ele entrou na live e não sabia do que se tratava e já pegou andando. Até teve uma sugestão de Jailson muito interessante, para colocar fixar, por exemplo, o que é o tema. E aí, Vandevaldo viu você falando sobre o optometrista, ele é advogado, né? Ele perguntou, o que você acha do optometrista atuar como médico? No lugar do médico, eu acho que parece alguma coisa. Porque o optometrista faz exame de vista, né? Atendendo como médico. Olha, o optometrista, na verdade, não atende como médico. Em todos os países de primeiro mundo, a optometria é uma ciência mais antiga do que a medicina. A optometria é uma ciência que estuda os efeitos da refração, é a física da visão. Então, os optometristas estudam as patologias, mas eles não podem atuar como médico, prescrevendo medicação, nem tratando de patologias, como médico. O médico nos países de terceiro mundo é que tomaram o espaço dos optometristas. Eles atuam fazendo refração visual. A refração é física. A refração é uma questão física, então cabe ao optometrista. E é uma luta constante que os optometristas fazem com os médicos para eles atuarem. Então, na maioria dos países do primeiro mundo, veja que a optometria é liberada, atua naturalmente. No Brasil é que tem essa guerra com os oftalmologistas, que já tem o espaço dele, que eles tratam as patologias, eles prescrevem medicamentos, eles tratam as enfermidades. Agora, o optometrista é a refração visual, prescrever um óculos, prescrever uma correção visual de
de desvio visual. Isso é campo do optometrista em todos os países do mundo, de primeiro mundo. Então, eu não estou aqui defendendo, eu não sou optometrista nem nada, mas fui professor do curso. O curso é belíssimo, tem um conteúdo, são 5 anos de universidade, tem uma prática maravilhosa, como uma residência médica, eles fazem atender na comunidades carentes, de graça. Eu era professor lá em Recife, da área estadual e municipal. Então, as escolas públicas, eu dava oportunidade, levava eles para as comunidades pobres, para eles exercitarem a optometria de graça, prescrevendo médicos para aquelas pessoas que não tinham acesso a ter um exame médico. Então, é um trabalho muito bonito deles. Eu defendo aqui porque o que eu vi, eu conheço o curso, mas eu não sou optometrista. Fui só professor deles da área de física. Eu ensinava física para eles, na parte básica do curso. E no profissional, na residência, eu cedia, eu era um facilitador para conseguir as escolas para faculdade, para meus ex-alunos estagiarem como optometristas. Só isso. Bacana. Vamos ao 81? Aí na 81, falamos há pouco do possível aumento de peso. Efetivamente, esse é um fenômeno que às vezes se produz e que nada apresenta de mais anormal do que coluna atmosférica. Tem-se visto, sob a influência de certos médiums, objetos muito leves oferecerem idêntica resistência e em seguida cederem de repente ao menor esforço. Ou seja, eles se prenderem ao solo, um objeto bem leve, uma pena, e alguém não conseguir retirar aquela pena do solo. E outros, e de repente ele ceder ao vento e subir. Né? Na experiência de que acima tratamos, a campânula não se torna realmente mais nem menos pesada em si mesma, mas parece ter maior peso, por efeito da causa exterior que sobre ela atua. O mesmo provavelmente se dá aqui. A mesa tem sempre o mesmo peso intrínseco, porque sua massa não aumentou. Lembrando que o que a gente chama, Kardec já alertava aqui, o que ele chama de peso, que ele diz assim, ele usa até um intrínseco, que na verdade esse peso é a massa corporal, porque a gente usa de forma errônea a denominação de peso para a nossa massa corporal. Uma balança, ela afere massa. A balança não afere peso. Peso é uma força. É a massa da gente que foi aferida numa balança, vezes a ação da gravidade, que é 10 metros por segundo quadrado, aproximadamente, que é 9,98 metros por segundo quadrado, é uma aceleração. Então, a gente arredonda para 10 em física. Então, se eu vou, uma balança afere que minha massa corporal é 70 quilogramas, então meu peso é 700 newtons, porque eu multiplico 70 vezes 10, que é a aceleração da gravidade. Então, essa massa que a gente usa, esse peso, na verdade é a massa. Ok? Kardec faz questão de mostrar para a gente. Então, ele diz, mas parece ter maior peso por efeito da causa exterior que atua sobre ela. O mesmo provavelmente se dará aqui. A mesa tem sempre o mesmo peso intrínseco, porque a massa não muda. A massa é uma só, mas eu posso alterar o volume. E quando eu altero o volume, eu altero a densidade. A densidade de um corpo é que faz prender ele sob a ação da gravidade ou desprendê-lo, ou seja, despojá-lo da ação da gravidade, tornar ele denso, sutil. E como é que eu faço isso? A densidade é uma relação massa-volume. Então, como massa é um valor constante,
Clinton, digamos, pesa 70 quilos, tá? Quilogramas. Então a massa dele não vai mudar. Em qualquer balança vai ser 70 quilogramas. Mas o volume dele pode aumentar. Eu posso, através de uma lei desconhecida por nós aqui no plano físico, eu posso aumentar o seu espaço intermolecular, esse espaço microscopicamente falando. Então, quando eu aumento seu espaço intermolecular, eu estou aumentando seu volume. Você vai se expandir. Então, quando o volume aumenta, a massa permaneceu a mesma. E então a densidade vai diminuir. Você vai ficar menos denso, portanto, mais sutil, mais leve e vai levitar. Vai ficar mais leve. É o que acontecia com as mesas, né? Então, na física é isso que ocorre, a explicação. Então, a mesa sempre tem o mesmo peso intrínseco, porquanto sua massa não aumentou. Porém, uma força estranha se lhe opõe ao movimento, e essa causa pode residir nos fluidos ambientes que a penetram, como reside no ar, a que aumenta ou diminui o peso aparente da campânula pneumática diante de um campônio ignorante. Um camponês que tem pouco conhecimento. Por isso que ele está chamando de campônio ignorante. Né? Uma pessoa ainda desprovida de conhecimento. Incapaz de compreender que o que atua é o ar. Que ele não vê. E não vos será difícil persuadi-lo de que aquilo é obra do diabo. Então, o que você não compreende, você diz, isso é obra do diabo. Né? Porque você desconhece as leis. Vai pelo caminho mais fácil É. de julgar. Aí Né? ele continua. Dirão, talvez, que sendo imponderável. Imponderável é que não pode pesar, medir, aferir. Imponderável esse fluido, um acúmulo dele não pode aumentar o peso de qualquer objeto. De acordo. Mas notai que, se nos servirmos do termo acúmulo, foi por comparação, não por assimilemos, não porque assimilemos em absoluto aquele fluido no ar. Ele é imponderável, seja, entretanto, nada prova o que o é. Desconhecemos a sua natureza íntima, e estamos longe de se lhe conhecer todas as propriedades. Antes que se houvessem experimentado a gravidade do ar, ninguém suspeitava dos efeitos dessa mesma gravidade. Também a eletricidade se classifica entre os fluidos imponderáveis. No entanto, um corpo pode ser fixado por uma corrente elétrica e oferecer grande resistência a quem queira suspendê-lo. Ficar preso, né? Pela eletricidade. Tornou-se assim aparentemente mais pesado. Fora ilógico afirmar-se que o suporte não existe, simplesmente por não ser visível. O espírito pode ter alavancas que nos sejam desconhecidas. A natureza nos prova todos os dias que o seu poder ultrapassa os limites do testemunho dos nossos sentidos. Só por uma causa semelhante se pode explicar o singular fenômeno, tantas vezes observado, de uma pessoa fraca e delicada levantar com 2 dedos, sem esforço, e como se tratasse de uma pena, um homem forte e robusto, juntamente com a cadeira em que está sentado. As intermitências da faculdade provam que a causa é estranha à pessoa que produz o fenômeno. Um exemplo é uma médium de efeito físico que foi grandemente estudada na Terra, Eusápia Paladino. Ela com um toque da ponta do dedo mínimo. E ela era uma médiuzinha bem raquítica e franzina, pequenininha, franzina, curvada. E ela botava assim o dedinho dela e a cadeira, o sofá que estava sentado na alta sociedade, aquelas
pessoas lá na França, na Itália, levantava aquele homem forte sentado naquele sofá pesado. O poder, então, fugia às leis naturais. Não era a médio que estava Exato, com a força dela que estava provocando aquele fenômeno. exato. É o fluido energético apenas que faz mover. Isso. Muito Aí a iluminado, gente viu. muito iluminado Pode esse livro. falar. Muito iluminado, muito Oi. iluminado, muito profundo, né? Como assim é o livro dos médiuns, muito iluminado, muito explicativo, né? E aí desejar que possamos continuar nesse caminho, trazendo mais, usar a palavra que Glícia trouxe, elucidações populares. Vamos ver se tem pergunta do pessoal para a gente entrar no outro estudo, né? Certo. De nosso lar. Qual posição. Ah, não, isso aí já foi feito. Meus irmãos, vou precisar sair. Jailson, tá ok? Deus os abençoe. Jailson desejando. Parabéns, vou sair para tomar uma medicação. Foi excelente o estudo. Clinton e Eugênio, o estudo está maravilhoso. Glícia, muito bom. Chegou a hora do evangelho no lar, saindo agora, Glícia. Certo? Paz, Glícia, vai em paz. Né? Então, Clinton, não tem perguntas. Você quer comentar alguma coisa? Acrescentar? Não, assim, Então a não, gente só acrescentar vai que, graças a Deus, tinha é, você na, na live. iniciar. Tua voz está falhando aí, está cortando. Voltou ao normal, melhorou? Voltou. Pronto. Você ia É, dizendo o quê? são as ondas da internet. É, Essas você horas. quer comentar alguma coisa ainda? Não, só dizer do aprendizado que foi hoje, ressaltar o aprendizado mais uma vez. Muito bom, né? Esse estudo é muito bom, é muito profundo, é ciência mesmo. Aí Demais. a gente vai passar para o estudo de nosso lar, né? Que eu vou deixar com você agora, para você falar bastante, tá? Rapaz, tá aberto aqui no computador, né, nosso lá, que esse capítulo 14, Elucidações de É. Clareço. Assim, quem, por exemplo, está nos assistindo, que não conheça, Nosso Lar é uma obra do espírito André Luiz, contando contando os seus passos após desencarnar. Após morrer, para quem possivelmente alguém aí não esteja, não seja espírito ou nunca tenha lido, após morrer, o seu espírito foi para um local chamado umbral e aí ele conta o passo a passo. E esse capítulo 14, especialmente, é muito tocante, emocionante. Muito. Alguém que já tem aí o mínimo de experiência na doutrina será tocado com certeza. Eu li hoje pela manhã e eu vou ressaltar o que eu já disse. Foi emocionante pela manhã. Pode começar. Fica à Quer que eu vontade. leia? Quer que eu leia? Leia. Muito bem. Você Vamos... lê e comenta, que eu vou acompanhando aqui o pessoal agora, Não dá para para... ver se tem. Você lê e vai comentando, e eu vou acompanhando o pessoal no chat. Vou tentar comentar, né? Vou tentar comentar. Assim, deixa eu só dizer outra coisa aqui sobre o Nosso Lar. Nosso Lar, para quem não leu, ou pode, por exemplo, dizer, vixe, para ler é muito pesado. Pode, por exemplo, também assistir. Tem a obra Nosso Lar no cinema. Tem disponível nas plataformas digitais, YouTube, você pode assistir o filme Nosso Lar, que é menos aprofundado do que o livro, claro, não cabe em 2 horas,
mas é mais ou menos uma porta de entrada para você entrar no livro, né? Para você seguir no livro depois com as curiosidades que o filme possivelmente possa despertar. Mas vamos lá. Para quem não acompanhou do começo, estamos no livro Nosso Lar, capítulo 14, Elucidações de Clarencio. É uma história que é contada por André Luiz. André Luiz começa dizendo o seguinte, eu estou incluindo palavras para as pessoas entenderem, tá bom, Eugênio? Pode ficar à vontade. Ele diz o seguinte, André Luiz diz, pulsava-me precipite o coração, fazendo-me lembrar o aprendiz bisonho diante de examinadores rigorosos, ele quando era estudante de medicina. Vendo aquela mulher, André Luiz era um médico aqui na Terra, viu? Vendo aquela mulher em lágrimas e ponderando a energia serena do ministro do Auxílio. O ministro do Auxílio, me corrija se eu estiver enganado, é Clarencio que está ao lado dele, o ajudando a se adaptar, né, Eugênio? Pronto. O ministro do Auxílio tremia dentro de mim, ele tremia, André Luiz, arrependido de haver provocado aquela audiência. Ele pediu para falar com o ministro. Não seria melhor calar, aprendendo a esperar deliberações superiores? Ele se pergunta. Não seria presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa? Ele, por exemplo, morreu e estava nesse umbral, nessa nova localização, e ele era médico e tinha pedido uma audiência para poder trabalhar como médico, para vocês entenderem que vai chegar lá na parte emocionante. Onde permanecia como enfermo, ele era enfermo, ele tinha acabado de chegar, ainda ia ter que aprender muito. A sinceridade de Clarencio para com a irmã que me antecedera, ele viu, por exemplo, uma audiência antes. Despertaram-me raciocínios novos. Quis desistir, renunciar ao desejo da véspera e voltar ao aposento, voltar a descansar. Mas era impossível. O ministro do Auxílio, como se adivinhasse meus propósitos mais íntimos, exclamou em tom firme para André, estou pronto a lhe ouvir. Ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico em nosso lar. André ia pedir. Embora a indecisão que me dominava, entretanto a consciência me advertia. Por que referir-se a serviço especializado? Não seria repetir os erros humanos, erros que ele havia cometido antes de espírito, né? Dentro dos quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade, senão o correspondente aos preconceitos dos títulos nobiliárquicos ou acadêmicos? Esta ideia equilibrava-me a tempo. Bastante confundido, eu falei. Ele, depois da dúvida, ele falou com o ministro, que é Clarencio. Tomei a liberdade de vir até aqui, rogar seus bons ofícios, que me reintegre no trabalho. Ando saudoso de meus místeres, agora que a generosidade do nosso lar me reconduziu à bênção de harmonia orgânica. Qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Clarencio, que é o ministro que estava recebendo o pedido, né, olhou para ele longamente, como identificando as intenções mais íntimas. Ou seja, pelos olhos ele viu o que ele tinha na alma, né, no coração para pedir. Já sei verbalmente, pede qualquer gênero de tarefa, mas no fundo sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o Senhor honrou sua personalidade na terra. Clarencio disse a ele o seguinte, você está pedindo a mim qualquer coisa, mas na verdade você quer ser médico aqui novamente, né? Até aí, as palavras dele eram jatos de conforto. Clarencio foi educado nesse começo. E esperança, que eu recebia no coração com gestos confirmativos. Ou seja, André escreve aqui dizendo, até agora, Clarencio foi comigo muito afetuoso. Mas olha, o bicho vai pegar agora. Depois de uma pausa longa, Clarencio parou depois de falar, ele continuou dizendo, convém notar, observe, viu? Vocês que estão nos assistindo, observem o que diz Clarencio agora. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai, Deus, nos honra com sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você, André Luiz, foi médico na Terra, cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro,
porque seus pais generosos lhe custeavam todas as despesas. Logo depois de graduado, de formado médico, começou a receber muito alto salário. Não teve sequer dificuldades do médico pobre, que tem que se mobilizar em relações afetivas para fazer a clínica, ou seja, pedir dinheiro a um e a outro para montar sua clínica. Ele já era rico. E prosperou rapidamente, que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Ou seja, aquele ditado popular, ganhou muito fácil e não valorizou. Enquanto morto saiu, cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho que Jesus lhe colocou. Ante aquele olhar firme e bondoso, mesmo sendo duro, Clarencio, o ministro, tinha um olhar bom para ele, né? Ao mesmo tempo, estranha perturbação apossara-se de mim. Quem diz isso é André. Ficou perturbado com aquilo que recebeu de mensagem, que na verdade é um choque de realidade, né? E responde: reconheço a procedência das observações, mas, se possível, André pede, estimaria obter meios de resgatar meus débitos, consagrando-me, sinceramente, aos enfermos. Queria tratar dos doentes deste parque hospitalar onde estou. Impulso muito nobre, respondeu o ministro, disse Clarencio, sem austeridade. Contudo, é preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, o que você exercer aqui, né, no campo das profissões, é convite de Deus para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. O título, para nós, é simplesmente uma ficha, mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor no quadro dos seus divinos serviços no planeta. Ou seja, a profissão, o dom que Deus nos dá aqui, tem que ser utilizado para o bem. Em resumo rápido, é isso. Tal princípio é aplicável a todas as atividades da terra, excluída a conversão dos setores nos quais se desdobrem. Meu irmão, ainda diz Clarencio André Luiz, recebeu uma ficha de médico, você recebeu. Penetrou o templo da medicina, mas sua ação como médico não se verificou em normas que me autorizem a endossar, a aceitar o seu desejo de voltar a trabalhar como médico. Como transformá-lo de um momento para outro em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico. Ou seja, como é que ele vai ser médico de espírito se ele só lembrava do que tinha feito lá? Não nego sua capacidade de excelente fisiologista, mas o campo da vida é muito extenso. Que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame das cascas secas de uma árvore. Grande número de médicos na Terra prefere apenas a conclusão matemática diante dos serviços da anatomia. Concordemos que a matemática é respeitável, mas não é a única ciência do universo. Como reconhece agora, um médico não pode estacionar em diagnósticos. Há que penetrar na alma, sondar as profundezas da pessoa. Muitos profissionais da medicina, na Terra, são prisioneiros das salas acadêmicas, porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor a preconceitos comuns, e para essas exceções reservam-se as zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros, ou seja, aceitam as influências negativas, né? André diz, depois das respostas de Clarencio, fiquei atônito, não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Me assombrei com a interpretação do título acadêmico, reduzido à ficha de ingresso em zonas de trabalho para cooperação ativa com Deus. Incapaz de intervir, aguardei que o ministro retomasse as elucidações. Conforme deduz, voltou a falar o ministro, que é Clarencio, não se preparou convenientemente para os nossos serviços, ou seja, ele, por tudo que tinha feito na terra e foi dito, não estava preparado para trabalhar ali. Generoso benfeitor, atrevi-me a dizer, compreendo a lição e curvo-me à evidência, e fazendo esforço para conter as lágrimas, eu pedi humilde, submeto-me a qualquer trabalho nessa colônia,
Ou seja, André, após mais uma negativa do ministro, diz, não, eu posso ser o que for aqui. Com um profundo olhar de simpatia, o ministro responde, meu amigo, não possuo apenas verdades amargas, tenho igualmente a palavra de estímulo. Não pode ainda ser médico. Ou seja, ele diz que ele realmente não poderia atuar como médico, uma profissão honrada lá que trata pessoas, né? Que é no local chamado Nosso Lar. Mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Sua posição atual não é das melhores. Entretanto, tem conforto pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio ao seu favor. E ele pergunta, foi minha mãe quem pediu por mim? E o ministro diz, sim, sua mãe e outros amigos, no coração dos quais você plantou a semente da simpatia. Logo após sua vinda, pedi ao Ministério do Esclarecimento que providenciasse a obtenção de suas notas, que examinei atentamente, ou seja, viu a vida dele, né? Muita imprevidência, numerosos abusos, você não teve reflexão. Mas nos 15 anos de sua clínica, também proporcionou muitas receitas gratuitas a mais de 6 mil necessitados. Na maioria das vezes, praticou esses atos de mérito absolutamente por troça, sem dar muito valor. Mas, presentemente, pode verificar que, mesmo assim, o verdadeiro bem praticado espalha bênçãos em nossos caminhos. Desses beneficiados, cerca de 6 mil, 15 deles não esqueceram você. E tem enviado até aqui apelos a seu favor. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui o seu favor. Concluindo a sorrir as elucidações surpreendentes, o ministro Clarencio disse, aprenderá lições novas em nosso lar. E depois de experiências úteis, você vai cooperar eficientemente conosco, preparando-se para o futuro infinito. André Luiz aceita e diz, senti-me radiante pela primeira vez, chorei de alegria na colônia. Oh, quem poderá entender na terra semelhante júbilo? Por vezes é preciso, se calhe o coração no grandiloquente silêncio divino. Belíssimo, digamos Muito que lindo, muito lindo. É muito emocionante, né? Emocionante. Cheguei a me emocionar aqui de novo, porque assim, aquilo. Você vê que o bem é tão importante, falar em prática de caridade é tão importante, Eugênio, que mesmo ele fazendo, sem me notar, assim, ele deu 6 mil receitas grátis, né, nesse exemplo aqui, ele deu 6 mil receitas grátis para os pobres. E fez isso sem me notar, achando que talvez não ganhasse nada. Das 6 mil, 15 que estavam lá, mandaram mensagens para o ministro dizendo, acolha, receba, aceite, faça por ele, coloque como trabalhador, porque ser trabalhador no nosso lar é considerado algo muito nobre, mesmo que aprendiz. E ele já queria ser médico, né? Ele ainda guardava orgulho do que ele tinha como prática aqui na Terra, mas as palavras foram tão bem colocadas por Clarencio que ele acabou aceitando, depois acaba aceitando ser qualquer tipo de trabalhador, e Clarencio diz, é claro, você está aceito, mas também muito porque você praticou bem mesmo sem notar. Até a mãe, né? Quando fala na mãe é emocionante. Mãe é sempre emocionante, né? E mais. Errei muito aí? Não, foi muito bom, Cleiton. Olha aí, tá vendo? Então, foi maravilhoso aí, muito bom, tudo aí que você falou. Esse livro é emocionante. Os livros de André Luiz, a série toda é maravilhosa de se estudar, né? E como eu falava com você hoje, cada vez que a gente revê uma obra de André Luiz, a gente se emociona, porque parece que a gente tá entendendo coisas novas, né? Tá absorvendo coisas novas que a gente não entendeu antes. Lindo, então é maravilhoso. É lindo mesmo. Lindo. Obrigado por proporcionar eu participar de um capítulo tão bonito. Eu que agradeço. Eu que agradeço, meu irmão. Foi muito bom estar contigo hoje aqui. Terão outras vezes, outras oportunidades.
a nossa irmã, até Janaína, lá da Casa do Caminho, Janaína pergunta que ela viu que ela me ajudou muito em tecnologia. A Ela falou salvar as lives no canal no YouTube que eu não falou, sabia salvar. Então falou, aí ela falou comigo hoje. foi, né? Falou. Ótima, gente boa, maravilhosa. Aí ela lembrou, ela disse, Clinton não é um que tem um blog? Eu disse, é ele mesmo. Ah, eu conheço tal, gente boa, vou falar com ele. Aí eu disse, muito bem, pode falar. Eu até perguntei, você tem o número dele? Ela disse, tenho. Eu queria só saber se era ele. Aí eu disse, É, é ele. gente Gente, boa demais. muito Falou boa. muito bem de você também para mim. E de você também. Então, Clinton, foi um prazer enorme, né? Prazer. Terão outras oportunidades. E estudar junto é uma maravilha, né? E a gente tendo essa oportunidade agora, através das lives, da gente estudar doutrina, né? Interagindo com outras pessoas, outros amigos de outras paragens, feito o Exato. Austin Borges, Neide Borges, lá de Recife, que todas as lives eles estão presentes. Neide dirigiu uma casa com a irmã lá, que eu ministrei muitos cursos nessa Núcleo Espírita União e Paz. É o pessoal muito querido, é um grupo que gosta muito de estudar, né? Eles são muito interessados. E o Washington perguntou aí para mim se toda sexta-feira vai ter estudo do Livro dos Médios. Aí eu respondi que não, que essa semana, hoje foi o último dia que está junto nosso lar e o Livro dos Médios, que a partir da próxima semana, na quinta-feira, a gente terá somente o Livro dos Médios e na sexta-feira o livro Nosso Lar. Continua o Nosso Lar. Porque fica muito atropelado as duas obras juntas, E são, né? é, A e gente, são, são bem diferentes, né? Bem diferentes. então, N, justamente. né? N, Aí quando, como a gente combinou com um grupo e eu já tinha dado para você os dois temas, aí eu digo, não, a gente vai fazer como o último dia, quinta-feira, vai deixar os dois, mesmo que a gente passe do tempo, mas na próxima semana vai ser separado. Quinta-feira só o Livro dos Médios e na sexta o Nosso Lar. bacana. Deixa eu dar um abraço em dois amigos meus que faz tempo que eu não via. O próprio Vandervaldo está aqui, a internet aproxima demais. E meu amigo Joilson, saudade de você também, tá me dizendo aqui que saudade, um abraço para ele, Eugênio. Então, muitos amigos aí presentes, né? Amigos seus, amigos meus também lá de Recife. Estela é de Santa Catarina. Eita, Estela bacana, participa de todas as lives. Mora em Santa Catarina. bacana, bacana. Então, Estela já esteve aqui comigo, Preta, e a gente vai interagindo. Agora Davi Emanuel, que é de Belo Horizonte, me impediu, mas como eu já tinha convidado várias pessoas aqui dos centros circunvizinhos, eu falei para ele que faria depois com ele, porque essa semana e a outra vai estar com os centros daqui, da proximidade. Já fiz com o Marcos, lá do Nova Luz, Zezé Filinto, Glícia, né? E agora a gente vai fazer com alguns irmãos de Cajazeiras, né? Bacana. Que Janaína passou o contato para mim, para a gente interagir aqui pelo sertão primeiro, né? E depois ampliar com os nossos irmãos lá de fora. Será muito bom, será muito bom. Viu? Então, Eugênio, Clinton, eu só tenho que te agradecer a oportunidade, tá? eu Muito também, obrigado por você estar aqui. Eu eu também. acompanho o seu blog lá, Obrigado, sempre, obrigado. tá? Lhe agradeço, lhe Então, agradeço. e tem muitos amigos meus que acompanham lá também o blog. E até a próxima, né? E até a próxima, se Deus quiser. Um Então, abraço que a Jesus nos abençoe, né? Vamos vocês. dar oportunidade aí, encerrar, agradecer a presença de todos esses irmãos, né, que passaram por aqui conosco, que mesmo não participaram ativamente fazendo perguntas ou dando saudações,
mas estiveram vibrando por nós. Que Jesus os abençoe a todos. E vamos agora levar o nosso pensamento a Jesus, a Deus, para agradecer essa oportunidade. Senhor, que a tua paz em bênçãos fluídicas e medicamentosos e saudosos, que desçam, Senhor, essas vibrações, essas benesses espirituais sobre toda a terra, trazendo a paz, a harmonia, disseminando os desacertos, as desarmonias, trazendo o equilíbrio, a equidade, nos convidando ao trabalho do bem. Permite, Jesus, que estejamos sempre no caminho do bem, envolvidos em tua atmosfera de paz, luz e harmonia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que retiramos de todas as desarmonias. Reconhecemos agora, Senhor, que em todas as ocasiões nos oferece benesses, harmonia e paz. Que nessa pandemia, Senhor, tiramos lições grandiosas de paz, de exercício de virtudes, exercitando a paz, a indulgência, a solidariedade. E atenuando cada vez mais, Senhor, os laços de família. Nessa detenção que estamos em nossos lares, mas cada vez mais dando mais atenção aos nossos familiares e vibrando. Mas nos deste, Senhor, essa oportunidade da tecnologia para intercambiarmos as informações da tua doutrina de amor, como o cristianismo redivivo, trazendo elucidações maravilhosas para sabermos nos portar diante da dor, do sofrimento e das aflições. Obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor, todas as criaturas, os nossos irmãos que aqui passaram conosco nessa live, essas casas espíritas, todo o movimento espírita paraibano, todo o movimento espírita brasileiro, toda a terra, Senhor, que sejamos instrumentos disseminando o teu amor e a tua paz hoje e sempre. Que assim seja. Meu irmão, obrigado. Quem agradece sou eu. Que aprendizado. Obrigado, viu, Eugênio? E até a próxima. Que eu levo